Boa noite. Acho que já estamos no ar, né? Boa noite, Fátima. Boa noite, Mariana. Boa noite para quem estiver assistindo a gente aqui. Quero agradecer ao Fábio, que está aqui na transmissão junto com a gente também. Hoje a gente vai fazer uma espécie de conversa como ato de lançamento do livro O Pai de Família de Diderot, uma versão portuguesa do século XVIII, que é uma tradução, de fato, do século XVIII, da peça O Pai de Família, desse autor incrível e pensador de teatro que é o Diderot. Esse texto não estava disponível em português, a gente fez um trabalho de pesquisa, localizamos uma versão do século XVIII numa biblioteca australiana e uma versão do século XIX na Biblioteca Nacional. Quero até agradecer a Kênia Miranda e o Zé Rodrigues que fotografaram esse exemplar na Biblioteca Nacional para a gente poder fazer a edição. Depois a gente percebeu que era o mesmo texto, só com diferença de grafia. E a gente está publicando essa peça com alguns estudos críticos da Fátima e da Mariana que estão aqui, também um breve comentário meu sobre a questão gestual. Então, o livro vai estar disponível num portal da USP, que pode ser, o exemplar pode ser baixado por qualquer pessoa interessada, enfim. Então, hoje essa conversa é um papo sobre o Diderot, sobre o teatro dele, um pouco em torno desse livro. As pessoas que quiserem podem fazer perguntas pelo chat, daqui a pouco a gente conversa. Eu fui avisado que o som está cortando um pouco aqui, então espero. Vamos tentando. Bom, então, sem mais, eu vou apresentar as nossas convidadas aqui. A Fátima Saad é tradutora, ensaísta e dramaturgista da Companhia Carioca Teatro do Pequeno Gesto. Em 2018, ela publicou A Configuração da Cena Moderna, de Diderot e Lessing, que acaba de ser lançado também pela editora francesa L'Harmattan, é assim, Fátima? L'Harmattan. Ótimo. E a Fátima é a pessoa que mais conhece Diderot, ou pelo menos o teatro do Diderot neste país, e uma pessoa incrível, estudiosa de teatro, conhece tudo de história do teatro, e em particular do século XVIII, então é um prazer ter você aqui, Fátima. Vou apresentar a Mariana também já. A Mariana é doutora em Teoria e Prática do Teatro pela Universidade de São Paulo, pela ECA. Tive o prazer de ser orientador da Mariana. Ela foi bolsista da Fundação Carlos Gulbenkian, em Portugal, em 2018 e 2019. Ela integra o Laboratório de Investigação em Teatro e Sociedade e é membro da Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII. E ela é autora do livro Triunfo Eucarístico, como forma de teatralidade no Brasil Colônia, pela editora Desconcertos. Então, é um prazer ter você aqui, Mariana. Eu acompanhei de perto a pesquisa da Mariana e convidei ela para escrever e está aqui junto com a gente, porque ela estudou muito os teatros do Bairro Alto no século XVIII para entender a diferença da teatralidade portuguesa daquele momento em relação à teatralidade de Ouro Preto, Vila Rica. E nesse processo comparativo ela escreveu um doutorado muito bonito que deve sair em livro logo também. Então é isso. Eu gostaria de passar a palavra à Fátima e agradecer de novo a sua presença. Você, Fátima. Obrigada. Boa noite. Eu quero agradecer o convite ao Sérgio, quero agradecer também ao Fábio, que nos acompanhou durante o processo de editoração, preparação dos originais, e muito prazer conhecer a Mariana, que não conhecia, só por textos, enfim. Eu preparei uma coisa muito informal, eu gostaria de contar algumas histórias e alinhavar algumas ideias sobre a minha relação com o Diderot, que começou, acho, muito provavelmente no ginásio. Antigamente a gente fazia ginásio. Quando eu ouvi falar no capítulo de história sobre a Revolução Francesa, que havia enciclopedistas, e que o Diderot era o mais operoso deles, porque editou, ao longo de 21 anos, 28 volumes da enciclopédia, que foi uma coleção inspirada numa coleção inglesa, mas que propôs um novo ordenamento
dos saberes da época, não só filosóficos, científicos, mas também com uma atenção muito especial aos fazeres técnicos e artísticos. Isso vai ser muito importante para a carreira do Diderot. Depois eu devo ter lido Paradoxo, provavelmente como aluna de teoria do teatro da Unirio, nos anos 70, mas foi quando eu comecei a dar aulas de história do teatro que o drama burguês me chamou a atenção, como um ponto importante numa curva que começava com a ruptura com a Idade Média e se alongava até o fim do século XIX, por meio do realismo-naturalismo. Eu pensei em estudar a obra do Diderot, lá atrás, justamente porque ele não se limitou a criar peças, mas porque ele desenvolveu uma atividade reflexiva sobre a cena. Ele é de uma grande originalidade, acho que antes dele, só o Corneille, 100 anos antes, fez esse mesmo tipo de viagem entre uma obra dramatúrgica e a sua avaliação. O Corneille tem 3 discursos que foram publicados a partir de 1660, em que ele parte das peças dele para discutir a teoria classicista do teatro. É importante lembrar que, nesse momento, a Académie Française tinha sido fundada há poucos anos, em 1635, por Richelieu. E quando houve a querela do Cid, em 1637, foi um momento em que a academia entrou na discussão, mas com um tacão muito forte, dizendo as regras a partir de agora são essas, e isso também acabou determinando o declínio do sucesso do Corneille, porque o Racine se imiscuiu muito melhor, muito mais à vontade nessas regras. O que me interessou de saída em Diderot não foi tanto a formulação do drama sério, a que ele se dedicou nas 2 peças que ele escreveu nos anos de 1750, O Filho Natural, em 1757, e O Pai de Família, no ano seguinte, 1758, mas os textos reflexivos que vieram acompanhando essas peças. Em primeiro lugar, as conversas, 3 conversas, sobre o filho natural, em que o protagonista, o tal filho natural, mantém conversas ao ar livre, apesar de não ser época de peste, com o espectador alter ego do Diderot. O próprio filho natural também é um alter ego do Diderot. Enfim, 2 alter egos do Diderot discutem ao ar livre, em plena natureza, todas as opções estéticas, dramatúrgicas da peça O Filho Natural. É muito interessante esse conjunto, porque as conversas, que são uma reflexão teórica sob forma de diálogo, continuam, de algum modo, a peça e propõem uma possibilidade de encenação, da qual a gente vai falar mais adiante um pouquinho. Eu achei que o Diderot realmente estava no começo de alguma coisa que ia ser muito importante para a elaboração do conceito de encenação no fim do século XIX. Eu achei que ele podia me dar material para pensar nos antecedentes remotos da formação desse conceito, porque os antecedentes imediatos a gente, de alguma forma, conhece. O Rubini dedicou a isso o primeiro capítulo da linguagem da encenação teatral, que é delicioso, etc. Na verdade, que diferença há entre o que o Corneille fez e o que o Diderot vai fazer? O Corneille, nos seus discursos, pega suas peças e exemplifica todas as liberdades que ele tomou em relação à teoria classicista e justifica essas liberdades pelo sucesso que as peças, muitas delas, obtiveram junto ao público, em especial o Cid, que foi, assim, uma loucura. Dizem que foi nessa época que se começou a admitir gente sentada no palco, coisa de que a gente vai falar daqui a pouco também, porque não tinha espaço para todo mundo que queria assistir ao espetáculo. O que é que faz Diderot? Diderot não vai ficar procurando essas minúcias da adequação das suas peças aos preceitos do classicismo.
as unidades aristotélicas, ação e tempo, a de lugar não é mencionada na poética, embora ela tenha sido trazida à baila pelos eruditos da Renascença. O Diderot vai atribuir ao texto o papel fundamental, claro, para ele ainda é o fio condutor, mas ele, sobretudo, vai pensar no modo de colocar em cena esse texto novo que ele está propondo, em que a gente não tem mais os burgueses como objeto de risada, objeto de comédia. No drama sério, também chamado comédia lacrimosa, o drama burguês, o burguês é visto a partir do seu ponto de vista, como ele gostaria de ser pensado, julgado e analisado. Quando o Diderot pensa sobre o objeto artístico, ele vai pensar tanto na relação desse objeto com o real, quanto nas características desse objeto artístico, quanto na recepção que esse objeto vai provocar, e que no iluminismo havia toda uma tentativa de tornar o palco uma cátedra, um púlpito, havia uma intenção didática bastante expressiva. O Diderot, então, com essa vontade de se dirigir aos homens de bem, ele quer que seu texto seja de fácil decodificação pela plateia, que, ao se reconhecer no texto, aplicaria a si mesmo os preceitos ali propostos. O enfoque dele, portanto, é realista. Só que, para que ele consiga fechar esse quadro realista, ele não pode ter gente sentada em cena. Ele imagina que as peças vão se passar num salão burguês, que é, afinal, um ambiente fácil de reproduzir no palco. Se você não tivesse 100 pessoas sentadas no proscênio, em banquetas que eram vendidas a preço de ouro, e aí você não fecha o quadro cênico, você tem um elemento de ruptura o tempo todo com essas pessoas sentadinhas ali. Na verdade, os personagens do Diderot já são personagens burgueses que não estão preocupados com os negócios de Estado, não são ridicularizados, mas estão preocupados com os seus próprios problemas, suas paixões, suas decepções amorosas, as perdas de fortuna pessoal, as desavenças, os duelos, a maledicência, o nascimento obscuro do filho natural, a relação com outras classes sociais, como o Sérgio coloca muito bem no texto dele, né, sobre uma das cenas de pantomima do pai de família, e até também com a pobreza dos bem-nascidos. Tem uma cena ótima que Mariana também comenta, do pai com o filho que quer se casar com uma moça pobre e ele não quer permitir. O salão é um espaço limiar, ele está entre o recesso do lar e a rua. Então, nesse aspecto, é uma parte aberta para o mundo. E o que a gente vai ver são as barreiras à entrada desse mundo variado e diverso, que o burguês, o pai de família, ou o dono da casa, no filho natural, vão colocar a quem chega e tem que passar por um certo crivo. Essa história de você não conseguir fechar o quadro, portanto, não conseguir completar a visão realista da cena, tem uma história muito boa, que é a história da Semiramis, da estreia da peça do Voltaire, em 1748, em que estava tão cheio o proscênio, que era onde se atuava, né? Tão cheio, que alguém, eu não sei quem, se foi o ator ou se foi alguém da plateia, começou a gritar: gente, deixa o fantasma passar, porque o ator que fazia o fantasma do menino simplesmente não conseguia entrar em cena. Então, houve toda uma luta para que esses espectadores ricos, que, na verdade, não estavam ali para ver peça nenhuma, eles estavam ali para se exibir, fossem banidos dali. Isso era uma prática da comédie, que outros teatros imitavam, não só na França, como na Alemanha, e que foi banido em 1759. O conde de Lauragais pagou uma multa alta, uma indenização, para que esses lugarzinhos pudessem ser abolidos e a cena pudesse seguir o seu caminho em busca do realismo. Então, quando a gente fala disso, o que a gente está perguntando? A gente está perguntando qual é o papel da convenção e como construir uma convenção realista nesse tipo de teatro que o Diderot
está propondo. Primeira opção dele é reproduzir a realidade ponto por ponto. Então, no Filho Natural, ele pretende, o autor do texto, que é o próprio Filho Natural, que se chama Dorval, ele quer reproduzir aqueles acontecimentos como um ritual de exorcismo e ação de graças, por não ter acontecido o pior. O pior, entenda-se, um incesto entre dois irmãos que não sabiam que eram irmãos. Então, ele imagina uma encenação nos locais onde as cenas se deram de verdade, e ele escreve esse texto e eles vão encenar. Só que antes da encenação, o velho pai morre, e eles são obrigados a chamar um outro velho para fazer o papel do pai. E aí, quando esse velho vem no seu papel de pai, todo mundo fica tão emocionado que cai no choro e a peça acaba ali, interrompida ali. Então, bom, essa primeira tentativa não deu certo, de imitação ponto por ponto, também por um outro motivo, porque houve uma infidelidade do Dorval ao que ele tinha prometido aos seus companheiros de aventuras e de teatro, que aquela encenação seria feita somente para eles, fechada. Mas ele acaba abrindo uma exceção e deixando esse outro alter ego do Diderot, o amigo dele, que por acaso se chama Eu, assistir de um cantinho oculto esse espetáculo, que afinal não se queria espetáculo, se queria ritual para perpetuar para as próximas gerações os fatos e as lições morais tiradas desses fatos. Onde é que se ancora o raciocínio do Diderot em relação à convenção e ao real? Se ancora na substituição de paradigmas que está se dando entre o século XVII e o século XVIII. No século XVII, o paradigma, de modo geral, pode ser denominado cartesiano. Ele é abstrato, ele tem a matemática e as relações matemáticas como linha dorsal. No século XVIII, já não são mais essas as ciências preferidas, não são as ciências da matemática, são as ciências da natureza. Então, esse paradigma que se convencionou chamar newtoniano vai valorizar muitíssimo a observação da natureza. Mas uma coisa é a observação da natureza com propósitos científicos, outra coisa é a observação da natureza com propósitos artísticos. A arte tem suas artimanhas, e essa observação não se deixa reproduzir tal e qual sob nenhuma forma artística em especial. O que está acontecendo com essa questão da convenção? De início, o Diderot é muito reativo a ela. Ele nega a convenção. Ele quer que a peça dele seja representada nos locais onde os atos e fatos ocorreram. Ao longo da carreira, ele vai aceitando melhor a questão da convenção. Isso fica bem claro nos salões que ele comenta, depois a gente vai falar rapidinho sobre isso. Mas, ao longo da carreira, ele vai começando a aceitar a convenção a tal ponto que, em 1770, que é a data da primeira versão do Paradoxo sobre o Comediante, que ele reescreveu praticamente até a sua morte, que se deu em 1784, ele já aceita que a convenção é a base da arte. E, com isso, ele louva o ator capaz de criar um método, um arcabouço, um projeto de personagem, e não o ator que se entrega ao puro sentimento, como ele afirma nas conversas sobre o Filho Natural. Essa mudança de paradigma cartesiano para o paradigma newtoniano, ela provoca também uma mudança na apreciação do objeto artístico, que passa a ser muito mais individual, como passa a ser também muito mais individualizada a criação da obra. O papel do artista, com a sua individualidade, passa a ser muito maior na obra do que era sob a égide das regras classicistas. E, nesse caso, agora, cada obra, de uma forma, cria suas próprias regras e vai ser decodificada por cada espectador segundo suas expectativas, possibilidades e conhecimentos, meio que dispensando os tradutores, que eram os filólogos, os eruditos da Académie Française, os críticos, etc.
Então, o que a gente está vendo? Uma passagem, uma mudança de paradigma cartesiano para newtoniano e uma mudança de uma poética prescritiva, se não coercitiva, para uma estética que no teatro vai se manifestar da seguinte maneira. Primeiro, pela valorização dos elementos não textuais. O texto continua sendo central, eu não estou afirmando que de uma hora para outra o texto deixou de ser o soberano maior da manifestação teatral, mas o cenário passa a ter mais valor, a estruturação dos quadros, o pensamento da organização visual da cena, os tableaux, como a gente fala ao se referir ao Diderot, começam a ter importância, e o corpo do ator também começa a ter importância. O Sérgio trata do gestual também no artigo dele para essa publicação. Então, essa decodificação mais pessoal, essa criação mais pessoal, já vai nos encaminhando e vai colocando Diderot como um ator importante no encaminhamento para os diversos romantismos que vão começar a se manifestar entre 1770 e 1780, com o Sturm und Drang, na Alemanha, e depois como um movimento generalizado por toda a Europa. Quando a gente fala do tratamento dos elementos cênicos individualmente, a gente vai ter que pensar também que o Diderot faz uma interseção desses elementos com as outras artes, especialmente pintura e literatura. Da pintura, ele traz a ideia do tableau, que foi uma ideia que encantou o Eisenstein, que encantou depois o Barthes, encantou o Brecht, que também trabalha por quadros, enfim. Ele aceita que o tableau é uma organização cênica tão bem pensada, tão harmoniosa, tão interessante, que poderia levar algum pintor sensível a utilizá-la para um quadro. Além da ideia do tableau, o Diderot traz da pintura a ideia do momento propício, que é o que leva, o Diderot levaria, se ele tivesse sido um bom autor dramático, mas, enfim, é aquilo que traz você para o âmago da cena, torna a cena mais sintética, que é o momento propício que o pintor escolhe para a sua cena. E, sobretudo, a absorção do ator naquilo que ele está fazendo. E isso já é muito importante para nós, porque vai trazer uma ideia ainda incipiente, mas já da importância da contracenação. O Diderot admirava a comédie italienne, os atores da comédie, não gostava dos textos que eram ali apresentados, muitos deles improvisados, mas ele gostava muito, especialmente, da confiança que um ator precisava ter no outro para que aquele mecanismo diabólico funcionasse a contento. A relação do Diderot com as artes visuais mereceria um capítulo à parte, que a gente não vai ter tempo de adentrar, mas desde 1759 ele foi convidado pelo amigo dele, Grimm, que era o editor de um jornal estranhíssimo, era um jornal chamado Correspondance Littéraire, Correspondência Literária, que era efetivamente sob a forma de cartas manuscritas enviadas a 20 pessoas, se tanto, coroadas da Europa, que queriam saber o que se passava em Paris. E o Diderot, muito a medo, aceitou fazer a crítica dos salões. Os salões eram uma iniciativa, por incrível que pareça, muito democrática. Aconteciam de 2 em 2 anos no Palácio do Louvre, era a entrada gratuita, por isso acorria tanta gente, mas o catálogo era caríssimo. E o Diderot assistia lá, a vernissage, voltava mais 1 ou 2 vezes, tinha o catálogo e ia escrevendo suas reações aos quadros que ele via, tendo assim se tornado, segundo a historiografia, o primeiro crítico de artes do mundo ocidental, num certo sentido. Vale a pena ler os salões. É uma loucura, ele mais descreve os quadros do que faz apreciações, mas ele tem apreciações de cunho moral de vocês rolarem de rir, quando ele diz que as nádegas dos anjinhos de tal quadro, de tal pintor, são falsas, e que aquele excesso de carne o injuria, enfim, vale a pena, é uma coisa à parte essa história dos salões. E ele vai resenhar 20 anos de salões, até 1781. É uma parte grande mesmo da obra completa dele, são esses salões.
Na relação com as outras artes, a literatura também o atrai muito, em especial os romances do Richardson, que se detém com vagar nas reações psicológicas dos personagens, mas, sobretudo, nas ações, nos deslocamentos, nos movimentos. Isso é o que eu acho mais interessante, porque ele, claro, ele louva muito o Richardson por causa do viés moral, moralista, moralizante das histórias dele. Mas o que eu acho mais interessante é essa atenção à parte do movimento, à parte visual descrita pelo romance. Tudo que é descritivo interessa ao Diderot, não é à toa que a obra dele é o que é, com esse grau de reflexão sobre uma obra que não alcançou o que ele gostaria esteticamente, mas que tem indícios de caminhos que vão ser muito produtivos para o teatro. Eu sempre brinco dizendo que essa consciência da relação entre todos os elementos faz com que o Diderot seja um homem que vá promover a conquista do espaço do palco, e a conquista do corpo, do ator. O palco era usado só até o segundo trainel, porque a gente vai ter muitos cenários em perspectiva nessa época, e se o ator se aproximar do fundo do palco, onde tem o telão, o fechamento do quadro visual, ele vai ficar maior do que os monumentos ali representados, palácios, montanhas, seja o que for. E aí o ator fica meio que reduzido realmente ao proscênio. E a conquista do corpo do ator, não só pela contracenação, mas também porque o texto em prosa e com outro tipo de movimentação cênica faz com que o ator tenha que sair da declamação e pôr o corpo todo a serviço do seu papel. Então, na verdade, o ator passa a ter que estar presente em cena, mesmo quando ele está calado, e fica proibido esse negócio de ficar piscando para a plateia ou pensando no jantar de depois da sessão. No teatro trágico, realmente a interpretação se reduzia praticamente ao rosto e às mãos. Eu gosto muito de um texto do Hilke sobre a paisagem, em que ele diz que, durante muito tempo no Ocidente, os corpos só serviram para arder no inferno. Então, ele está falando um pouco da pintura, e eu sempre penso isso, que os corpos praticamente inexistiam. Se você pensar o espectador sentado diante do cubo óptico da cena italiana, perspectivada, com os telões, o ator fica praticamente chapado, como se ele fosse um bonequinho de papel projetado contra aquele ponto de fuga, e você vai perdendo realmente os planos e a tridimensionalidade, que é isso que eu acho que a pantomima, que é como o Diderot vai designar toda essa gestualidade, movimentação do ator, vai tentar trazer de volta. Eu acho muito bonita a definição de pantomima sobre a poesia dramática, em que ele diz que a pantomima é a arte de imaginar quadros. Então, aí o corpo também se liga com os tableaux. Eu convivi com Diderot por muitos anos. Ele foi um dos autores que eu abordei na minha tese de doutoramento, que resultou nesse livro, A Configuração da Cena Moderna, Diderot e Lessing, que está disponível online para download gratuito no site do Pequeno Gesto, www.pequenogesto.com.br, que é a companhia da qual eu faço parte como dramaturgista. O Diderot me ajudou a pensar nesses antecedentes remotos da elaboração do conceito de encenação. As peças dele são realmente decepcionantes. Quando eu li a primeira vez, fiquei arrasada, falei, o que é que eu vou tirar disso? Foi, assim, desesperador. E eu acho que, assim, ele continua muito importante. Há muitíssimos estudiosos do Diderot mundo afora, sociedades de estudos, revistas dedicadas a ele, etc. E ano passado, antes da derrocada final da Casa do Rui Barbosa, aqui no Rio de Janeiro, o professor Hans Ulrich Gumbrecht, que é de Stanford, veio dar um curso baseado no livro que ele próprio escreveu, A Prosa do Mundo, Diderot e a Periferia do Iluminismo. Nesse livro, o Gumbrecht procura compreender a instabilidade da posição do Diderot no cânone filosófico, que é o que faz dele realmente um nome ainda muito interessante para estudos. E eu não quero ser injusta, o livro é maravilhoso, mas assim, eu vou resumir. O livro aborda vários textos, inclusive O Sobrinho de Rameau, Jaco Fatalista, que é um romance delicioso, que merece ser lido, relido muitas vezes, porque é inesgotável.
O Gumbrecht também analisa os salões, etc. O que o Gumbrecht diz a respeito do Diderot, que eu acho super interessante, é que o Diderot, com os seus juízos sempre instáveis e inseguros diante da complexidade do mundo, conseguiu tornar os fenômenos evidentes na sua singularidade. Quanto mais o Diderot estudava, ia aos ateliês dos pintores, tomava conhecimento das técnicas, mais inseguro ele ficava das opiniões dele sobre os quadros para redigir os salões. Eu acho isso de uma riqueza muito impressionante. Nada ficava mais fácil, ao contrário, tudo se complexificava. Com essa abertura à multiplicidade do mundo, o Diderot se interessava pela ciência, pela moral, pelas artes, ele foi romancista, crítico de arte, dramaturgo, editor, enfim, tudo que a gente imaginar. E com a escolha preferencial dele pela forma dialogada dos seus escritos, ele demonstrou, na prática, a contiguidade entre o espírito humano dos interlocutores e o mundo, partilhando com muita generosidade as suas reações ao que o cercava e evitando generalizações, e dando, assim, espessura a esse mundo que o século XVIII estava descobrindo, na sua variedade e nas suas especificidades. Não é pouca coisa. Eu encerro aqui. Obrigado, Fátima. Linda a tua Obrigada fala. Obrigada a você, por olhar atento que me deu forças e ânimo. Passar a palavra para Mariana agora. Com você, Mari. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer muito ao Sérgio pelo convite, ao Fábio, como a Fátima bem lembrou, pelas inúmeras trocas de mensagens, e-mails, a conversa sobre a edição final, né, as últimas revisões. Muito prazer, Fátima, te conhecer, vê-la, né, mesmo virtualmente, meio presencialmente. Eu pensei em fazer uma fala breve sobre o contexto teatral de Portugal, que recebe a obra do Diderot, mas você falando um pouco sobre a sua trajetória, eu me lembrei de uma história curiosa. Para mim, é curioso isso, uma espécie de ciclo, assim, né? Eu defendi esse ano o doutorado, como o Sérgio disse, fui orientanda dele, o Sérgio é meu orientador, pesquisei sobre teatro no século XVIII, no Brasil colonial, a Casa da Ópera de Ouro Preto, que completou esse ano 250 anos, e para esse trabalho eu tive que estudar o teatro português do período, era impossível não entender o funcionamento do teatro português para fazer comparações e, enfim, entender modelos, e aí pensar as particularidades da cena colonial. Mas no meu primeiro ano de graduação, quando eu entrei em 2007, nos idos de 2007, na Faculdade de Artes Cênicas, eu tive aula com o Sérgio, ele foi um dos meus primeiros professores de teoria, numa matéria que chamava Teatro e Sociedade. E o trabalho do primeiro semestre, a gente teve discussões sobre poética de Aristóteles, falamos sobre Diderot, enfim, foi Shakespeare, foi bem extenso assim, o conteúdo, e ele pediu para a gente fazer um trabalho escrito sobre um dos temas do curso, e eu peguei uma peça do Molière, o Misantropo, se eu não me engano, e peguei uns escritos filosóficos do Diderot. E fiquei empolgada com Diderot, e estava, acho que, fazendo uma disciplina como ouvinte na filosofia, e aí pirei na escrita do trabalho final, achei que eu estava arrasando, assim, e aí, quando o Sérgio me devolve o trabalho corrigido, sei lá, foi uma nota 7, assim, sabe, uma nota frustrante, e o Sérgio, Mariana, acho que seu trabalho está mais para filosofia, tem pouca análise que envolve o teatro. Enfim, isso me estimulou a entender o que seria um trabalho de teoria do teatro, e acho simbólico, né, agora, esse ano, que eu defendi minha tese de doutorado, o Sérgio também tenha me estimulado a voltar para o Diderot. Feito esse pequeno parênteses, eu estudei muito no doutorado a presença da obra teatral do Voltaire em Portugal, porque eu faço uma análise na minha tese sobre uma encenação da tragédia Zaira, do Voltaire em Vila Rica, em 1793. Então, eu tinha, durante os estudos lá
nos arquivos, na biblioteca, eu tinha me deparado com citações, né, sobre o Diderot, especialmente um árcade português chamado Manuel de Figueiredo, que fez parte da Arcádia Lusitana, criada em 1757. Mas não tinha dado muita consequência nesses estudos sobre Diderot. Eu encontrei muitas dificuldades para estudar a presença francesa desses chamados filósofos franceses em Portugal, porque todo o contexto do iluminismo em Portugal é muito contraditório, com muitas tensões, e que não se resolvem numa simplificação de que o Marquês de Pombal foi um grande... enfim, quem possibilitou o aparecimento das luzes em Portugal, com políticas, enfim, contra os jesuítas. Tem umas simplificações históricas nesse período que, na prática, eu achei, enfim, encontrei elementos estranhos, e eu vou falar algumas dessas peculiaridades. A primeira delas, que foi uma descoberta para mim sobre o teatro português do século XVIII, é a presença constante, e tem historiadores, inclusive do século XX, que falam uma herança maldita do teatro espanhol em Portugal. Portugal foi dominado pela Espanha por 60 anos, no período da União Ibérica, no século XVII, e a cultura portuguesa foi muito influenciada pela cultura espanhola e o teatro por consequência. Não é à toa aqui na América Portuguesa, até meados do século XVII, o que era apresentado de teatro nas festividades públicas, nos tablados construídos nas festas, né, nos tablados efêmeros, né, para as festividades públicas, eram comédias de capa e espada espanholas, né, do Caldeirão de la Barca, Lope de Vega, Francisco Rojas. E em Portugal, um dos maiores teatros em atividade no comecinho do século XVIII era um pátio de comédias, ou seja, uma versão portuguesa dos currais espanhóis. Essa herança espanhola vai sendo contestada ao longo do século XVIII. A elite letrada, que também rondava a corte de Dom João V, a gente tem também uma visão do Dom João V como sendo um rei muito religioso, que construiu o convento de Mafra, contratou os cantores sacros italianos. Mas é interessante pensar que o Dom João V propiciou a fundação da Academia Real de História, e ali figuras interessantes como o Conde de Ericeira, por exemplo, traduziu a arte poética do Boileau. Tem uma outra figura, que é o Alexandre de Gusmão, que diz que ele participou de uma polêmica, o texto é anônimo, mas isso é da primeira metade do século XVIII, que ele participou de uma polêmica com o chamado Marquês de Valença, que também fazia parte dessa Academia Real de História, uma espécie de querela do Cid, por isso que eu pensei nisso, porque você citou a querela do Cid, e o Marquês de Valença, em 1739, se eu estou enganada, ele publicou um texto em defesa do teatro espanhol. A querela do Cid chegou atravessada ali em Portugal por essa herança espanhola, e a defesa do Cid ali foi uma espécie de defesa da herança neoclássica francesa, apesar das discussões formais, né, que seria um dos aspectos abordados na querela francesa. Falando tudo isso porque é muito interessante que o que domina a cena no século XVIII, essa herança espanhola é presente, eu já vou falar um pouco sobre ela, mas o que domina a cena, né, nos teatros, tanto os teatros de corte quanto os chamados teatros públicos em Portugal, são as óperas, e essa cena musicada. Autores como Metastasio e Goldoni eram os autores mais encenados. E surge um fenômeno em Portugal, em meados do século XVIII, que é ligado ao mercado teatral crescente, né, naquele momento, que se chamado de literatura de cordel, né, teatro de cordel. É muito interessante isso, porque começam a ser vendidas nas ruas de Lisboa publicações de baixo orçamento, de papel barato. Eu até separei enfim, um link aqui para ver a imagem, mas é isso, impressão barata, de óperas, de libretos de óperas, e adaptações, muitas vezes, desses libretos italianos, e alguns franceses, isso no primeiro momento do século XVIII, do chamado Augusto português.
Isso também foi uma descoberta para mim, porque eu não tinha a menor ideia de que uma dessas presenças, entre aspas, malditas, mas muito popular, eram os chamados graciosos, que são as figuras cômicas das comédias de capa e espada, das comédias espanholas, do século de ouro espanhol, que faziam um imenso sucesso. Essas figuras, os graciosos, elas entravam nas óperas do Metastasio. Então, por exemplo, Alexandre na Índia, do Metastasio, a figura do imperador Alexandre no meio da batalha. Do nada, nessas adaptações ao gosto português, surgiu uma ceninha dos criados ali, absolutamente gratuita, com efeito cômico. E isso, assim, é repetido em vários textos dramatúrgicos, especialmente os italianos. No circo, isso eu estou falando dos teatros públicos num eixo comercial, vamos dizer assim. Nesse círculo de letrados, que envolve primeiro Dom João V e depois Dom José I, com força, e daí o surgimento da Arcádia Lusitana, e também é interessante pensar nessas medidas, porque até então a censura dos textos em Portugal estava vinculada à Inquisição. Em 1768 é criada a Real Mesa Censória, que seria uma tentativa de desvincular da igreja, mas segue com justificativas também religiosas, né, para a proibição de texto. Nesses círculos letrados começa a surgir também publicações e circulação de obras francesas. A primeira notícia que se tem de uma obra do Diderot em Portugal, teatral do Diderot em Portugal, é de 1768, no mesmo ano de criação da Real Mesa Censória, que como que chama? Tem um nome da Real Mesa Censória, que é a aprovação de circulação das obras teatrais completas do Diderot, junto com o discurso sobre a poesia dramática. Então, enfim, 7 anos depois, 8 anos depois, enfim, pouco tempo depois até, é aprovada essa circulação do livro. Uma coisa que me chamou a atenção nos estudos, aí de Voltaire, de Rousseau, que também tem uma peça publicada em Portugal, e de Diderot também, é que as obras filosóficas desses autores, dos iluministas, foram proibidas por antemão pela Real Mesa Censória. Tem um edital que é colocado logo na criação da Real Mesa Censória, que é assim, fica proibido a circulação dos autores ateístas, por antemão. Então, ao mesmo tempo que eram proibidas as obras filosóficas, que circulavam, né, com certeza circulavam, né, enfim, tinha jovens estudantes portugueses em Montpellier, assim como tinha também luso-americanos em Montpellier, existia uma circulação de letrados, né, nesse momento pela Europa, mas eu achei muito curioso, né, a proibição das obras filosóficas e, ao mesmo tempo, uma circulação das peças teatrais. Isso é algo interessante para se pensar, que eu acho que diz respeito a cultura francesa como um paradigma, né, irradiador para outros reinos europeus do período, apesar da disputa com a cultura italiana também, né, e Portugal acho que é um símbolo disso, né, dessa disputa de paradigmas culturais na Europa nesse momento. É interessante também pensar que a obra do Diderot chega, né, o teatro do Diderot chega em 1768, em 69 tem uma licença, uma aprovação para a representação do pai de família. Não existe mais, enfim, não foram encontrados documentos que relatam dessa representação, mas essa representação não foi feita na corte, num teatro de corte, ou num círculo, né, de salão ali aristocrático português, foi feita num teatro público, no Teatro da Rua dos Condes. Depois disso, surge essa publicação em livro, em 1788. Essa publicação é interessante porque ela sai numa coleção chamada Teatro Estrangeiro, de uma editora de família francesa, a editora Bertrand, em Portugal, e ela tem o objetivo de difundir a literatura dramática, então tem um objetivo de difusão mais literária do que propriamente teatral, né, nesse momento. Não tem notícias de apresentação da peça nesse momento. Vai ter em 1805,
também no Teatro da Rua dos Condes. Esse Teatro do Diderot, eu procurei nos arquivos, talvez procurando pessoalmente, encontre mais coisas, mas o Filho Natural não foi encenado no século XVIII em Portugal. E o que chama a atenção é que é circulado, e mesmo em 1788, a peça teatral, mas não o texto teórico. Acho que isso também é revelador um pouco do que estava sendo, enfim, discutido naquele momento. Ao mesmo tempo, nessa coleção Teatro Estrangeiro, ela surge como uma espécie de atualização da literatura dramática em Portugal, da literatura dramática francesa em Portugal. Ou seja, surge junto com Voltaire, com Molière, com Corneille. Então, existe o interesse muito mais nessa atualização e difusão, mas, enfim, uma espécie de marginalização do trabalho teórico, crítico do Diderot. Isso eu acho curioso, e isso se repete no Brasil tempos depois. Não dá para saber, não tem registros de como foram as representações do pai de família do Diderot em Portugal. Mesmo essa representação de 1808, tem uma citação de anúncio da peça, de que ela seria representada junto com uma orquestra, com novos instrumentos de vento, que devia ser instrumentos de sopro. E aí a gente se pergunta como poderia ser essa representação, sabendo que a cena teatral portuguesa era dominada, né, pelo teatro musicado, e sabendo do sucesso popular da figura dos graciosos e das adaptações ao gosto português. É de se perguntar como foi essa encenação, se ela foi entrecruzada com as sinfonias de orquestra, se tinha algum número cômico nos entreatos da peça, né? Ou seja, tudo para estabelecer conexão com o público, né? Mobilizar o público em cena cômica e musicada, muito distante do que o Diderot estava preconizando na sua teoria teatral. Acompanhando um pouco essa peça para chegar, né, na América Portuguesa, depois Brasil Independente, é muito interessante porque não tem registro no Brasil colonial de representação de Diderot. Existe de Voltaire, mas não de Diderot. Talvez um estudo mais aprofundado possa nos revelar, né, fenômenos interessantes. Mas é sabido que os franceses foram lidos em movimentos considerados por um historiador chamado Istvan Jankson de francesias, né, em movimentos antifiscalistas e antimetropolitanos no final do século XVIII. Assim como Voltaire, assim como, enfim, outros Montesquieu, outros franceses foram lidos. No Brasil, a peça vai ser representada, não tem notícias dessa representação, isso também é interessante, né? Mas ela vai ser, a peça vai circular editorialmente numa coleção chamada Arquivo Teatral, em 1843, quase 100 anos depois. E uma coisa que me chamou a atenção foi que essa coleção Arquivo Teatral, ela segue uma coleção portuguesa, também do século XIX, de atualização de literatura dramática em Portugal, assim como a coleção Teatro Estrangeiro, mas agora com os autores românticos. Então, Alexandre Dumas, Victor Hugo, enfim. Mas no Brasil tem um dado interessante, que a coleção Arquivo Teatral, ela surge como uma atualização mais, vamos dizer assim, mais profunda, ou seja, para suprir uma lacuna mais profunda no Brasil, porque a coleção vem com autores, grandes clássicos, né? Surge como grandes clássicos, né, da literatura francesa. Então, vem com autores do classicismo francês, enfim, século XVIII e século XIX. Eu acho que um trabalho mais aprofundado nos arquivos pode nos ajudar a entender melhor, né, essa recepção do Diderot aqui, no ponto de vista teatral. Eu não encontrei, em pesquisa na hemeroteca crítico, algum tipo de comentário sobre a leitura da peça do Diderot. Eu sei que tem autores do século XIX
que continuam lendo Voltaire. Voltaire é um autor muito lido. Acho que essas relações também desses filósofos dramaturgos franceses cabe também um estudo mais aprofundado, mas é interessante pensar nesse caminho tortuoso, né, da peça, e de como também ela revela o nosso vínculo, ainda que a contragosto, naquele Brasil independente, com a cultura portuguesa, né? E, por sua vez, Portugal tem como referências culturais, mesmo negando, né, essa ligação com a cultura espanhola, e esse teatro musicado que vai ser criticado depois, posteriormente, enfim, considerado um gênero menor. Acho que eu vou encerrar por aqui e abrir para discussão, para a gente discutir mais. E é isso, muito obrigada. Obrigado você, Mari. Ótimo. Acho que quem está tendo chance de ouvir essa conversa está aprendendo muito com vocês aqui. Eu não sei se a gente vai ter perguntas das pessoas que estão acompanhando, mas se não tiver, de repente eu faço uma pequena pergunta para debater com vocês e a gente encaminha assim. Cadê a Mari? Acho que a Mari caiu da ela? transmissão, não? Acho que deu algum problema aí de sinal. Mas talvez eu faça uma pergunta para você, voltei, Fátima. Oi, Mari voltou aqui, deu uma... Enfim, eu acho que talvez eu queria só levantar uma questãozinha rápida, assim, talvez, sobre essa da convenção que a Fátima levantou, assim, sempre esse ideal de uma aproximação ao real, à natureza, né? Enfim, é uma verdade da qual o teatro estava afastado. Você comentou isso, e é frequente na crítica um pouco entender isso como um movimento de se aproximar de um pensamento mais estilizado, mais convencional, né? De algum jeito, nos últimos anos. Mas a minha dúvida é, será que já não tem uma ideia de uma outra convenção na cabeça dele desde o começo, assim, mesmo porque o que o Diderot faz no Filho Natural é muito radical, né, eu acho. Eu sempre fiquei fascinado especialmente com o Filho Natural, porque ele cria camada sobre camada. A teoria, o prólogo anuncia uma experiência vivida a partir de um caso real ocorrido numa família, depois vem a peça, depois o comentário critica o que a gente acabou de ver. Essa justaposição de narrativa, material teatral, material de vida, ela também, de um certo jeito, não é uma outra convenção que está muito mais avançada, talvez? Na verdade, o Diderot oscila muito. De início, ele diz que não se vai jogar fora um protocolo de 3.000 anos, que era o protocolo do teatro grego. Mas, ao mesmo tempo, ele se incomoda muito com as diferenças em relação ao teatro grego, tanto do público, que já não tem mais o entusiasmo que o público do teatro grego tinha, porque a experiência teatral também deixou de ser uma experiência ritual, que ele, de alguma forma, quer recuperar no Filho Natural, propondo esse ritual de ação de graças, né? Mas, ao mesmo tempo, ele, desde o início, compreende que há uma parcela irredutível de convenção em qualquer obra artística. Tanto que o moi, começa a dizer para ele, mas você cortou cenas que tinham acontecido, você concentrou o espaço todo só no salão, quando, na verdade, isso aconteceu no jardim, no quarto de Rosalie, que é a meia-irmã do protagonista. E aí ele diz, porque para facilitar, porque não tinha jeito. Mas, ao mesmo tempo, ele se esquiva das críticas quando o interlocutor diz, mas você toma chá? Isso não é verossímil. Aí ele diz, mas eu vivi muitos anos na Holanda. E, aliás, a minha peça não pode ser julgada no palco, ela tem que ser julgada no salão. Aí, por outro lado, ele escreve para pessoas bem relacionadas, Duque, não sei o quê, para ver se alguém quer montar a peça dele na comédia, e ninguém se interessa, num primeiro momento. E, ao longo da carreira, ele vai passando
de uma acepção negativíssima de factura, de realização, até de técnica, até a palavra técnica para ele, que adorava ir aos ateliês dos pintores, tinha uma conotação negativa no início. Ele dizia que era a arte de esconder aquilo que você não soube fazer muito bem. Então, você botava ali uma pinturinha bonitinha num certo ponto e disfarçava a mão que você não soube desenhar ou qualquer outra coisa. Só que depois ele vai compreendendo, à medida que ele vai avançando na reflexão dele, que a convenção é ultra necessária. E, ao mesmo tempo, ele também vai caminhando com o raciocínio dele e, por exemplo, ele passa a admitir uma personalidade como o sobrinho de Rameau, que é a pessoa mais asquerosa do mundo, mais baixa, mais vil, mas que tem um ouvido perfeito e tem muito talento para musicalidade, mas se dedica a fazer o mal e não a usar os seus talentos em proveito próprio. E aí eles chegam a conversar sobre o Racine, e ele diz, mas o que é que vale mais, a obra que o Racine deixou ou a pessoa mesquinha que ele foi? Eu nem sei nada disso sobre o Racine, enfim, mas é assim que ele coloca. E aí ele vai começando a desmontar, como diz o Sérgio, esses esquemas, e vai começando a trabalhar por camadas. Então, você tem os valores estéticos, mas você tem também essas contraposições, esses paradoxos, esses oxímoros da vida real. E aí ele vai mesmo montando uma coisa que eu acho o Filho Natural e as Conversas uma coisa fantástica. Eu acho que isso um dia daria uma montagem muito adaptada, comentada, quase que uma aula, espetáculo, porque é super interessante. E ele realmente ele vai trazer, quem lê o Jaco Fatalista, esse eu amo, e vê toda a narrativa que nunca acaba, e assim, a interpretação do criado sobre o que se passou é sempre incerta, porque ele conta várias versões do mesmo fato, e aí você nunca sabe o que efetivamente aconteceu, o que não aconteceu, mas ela dá uma abertura para o futuro, porque tudo é incerto, o futuro também é incerto, mas, ao mesmo tempo, o criado o tempo todo fala, estava escrito no rolo, lá no alto, quer dizer, tem um papel da providência que determinaria tudo aquilo, que, na verdade, é ultra inseguro. Então, o Diderot consegue manejar essas contradições de uma forma muito interessante. Eu acho que é isso que faz ele ficar tão vivo. Porque, por exemplo, eu tive que reler o Rousseau, a carta sobre os espetáculos a D'Alembert. Cara, é uma coisa horrorosa. Assim, ele tem aquela tirada famosíssima, né, que é muito útil para nós, dizendo que tudo que está emoldurado é distanciado, que pega o tableau e pega também a ideia que o Brecht vai depois falar. Botou diante, distanciou. Não tem jeito, você já criou uma distância entre o espectador e aquilo que ele está vendo. Mas o Diderot estava preocupado em como criar uma convenção que aproximasse. A preocupação explícita era essa. Mas o que ele faz não é isso. Ele acaba tendo que se curvar ao fato de que a convenção em arte é inescapável, né? O que você vai trabalhar ao longo de um eixo entre a convenção realista e a convenção consciente, né? Como o Meyerhold vai depois nomear. Mas é ao longo desse eixo, não tem muita saída, né? Fátima, você sabe de alguém que já montou a teoria do Diderot, assim, junto... Já foi encenada como espetáculo? Na França foi, mas eu não vi, eu não estava lá nessa época. Já me contaram que sim, e que teve público. Foi feito no Teatro da Cité Universitaire, se eu não me engano, e teve público. Eles são mais dados, primeiro, a valorização da herança deles, cultural, e, por outro lado, eles têm um ritmo, uma calma, que não é a calma dos musicais nossos, né, portugueses e brasileiros. É uma calma reflexiva mesmo, de uma escolarização artística feita pelos versos magníficos do Corneille, do Racine, que você tem que esperar acabar, sei lá, as 4 estrofes, os 4 versos, a estrofe inteira, para entender o que está sendo dito, né? Tudo na ordem inversa, tudo com metáforas riquíssimas, difícil de ler, né? Gente, difícil de ler. Tem umas pessoas que estão fazendo uns comentários aqui, eu vou ler para vocês, tá? Só os bons, por favor. Os desairosos.
O Luciano Lopretti escreveu: muito ricas essas exposições, acrescenta muito ao conhecimento do teatro na época, com essa comparação entre o que era feito com as ideias e formas de teatro na França, em Portugal e Espanha, e mesmo com as breves citações do teatro italiano, e como isso chegava no Brasil. E a Cláudia Barbieri pergunta: vocês poderiam comentar um pouco sobre as cenas cortadas no Pai de Família, como a que abre o segundo ato? Porque entram em cena pessoas muito simples e a cena era para ser dividida, não? Vocês querem Mariana, comentar? Isso, né, Narti? Quer comentar? Pode ser, sim. Se não tiver outras perguntas, eu queria fazer uma pergunta para vocês também, eu reli os textos e fiquei pensando, é uma coisa que eu também conversei com o Sérgio. Sobre as cenas cortadas, é muito interessante que nessa versão portuguesa de 1788, que vai ser a mesma versão publicada no Brasil em 1843, ela não vem com ao gosto português clássico, né? Ela não vem com adaptações explícitas, como eu falei das peças do Metastasio ou enfim, não foi do Goldoni, não sei, mas enfim, dessas óperas italianas, mas ela vem com esses pequenos cortes, são tentativas de deixar a cena mais ágil, talvez, e talvez uma dificuldade de lidar com o texto. Eu falo isso porque, também comparando com as versões das tragédias do Voltaire, isso acontece da mesma forma. Eles cortam cenas, juntam cenas, deixam esse texto mais, entre aspas, dinâmico e deixam o texto mais simplificado, vamos dizer assim. Eu acho que enfim, isso diz, primeiro, de uma relação com o palco, né? Essa edição de 1788, ela foi feita, enfim, com esse objetivo de difundir a literatura dramática francesa, mas certamente tem relação com o que foi encenado ou que poderia ser encenado, né? Eu não sei se eu falei isso na minha exposição, mas essas publicações de cordel, muitas vezes, já vinham como indicando uma representação no teatro, então anunciando quase como uma publicidade do que ia ser representado, ou então como memória do que foi representado. Então tinha um vínculo muito forte com a cena teatral do período. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando em algumas simplificações editoriais de, por exemplo, peças que foram escritas em versos, não é o caso do Diderot, mas de outras peças francesas que foram escritas em prosa, né? As versões portuguesas são todas em prosa e com falas bem mais curtas. Então, diz respeito também a alguns modelos de literatura dramática do que era circulado e, enfim, do que estava sendo encenado em Portugal. Especificamente, é muito curioso pensar nessa versão portuguesa do Pai de Família, porque tem certa aleatoriedade nessa tradução. Isso fica muito evidente quando a gente pega os nomes dos personagens. Até é curioso pensar, mas, enfim, por exemplo, a personagem Ceci se torna Cecília, mas, por exemplo, um dos protagonistas, o Messier d'Orbesson, torna-se Silvestre, traduzido como Silvestre. O Santalban é Roberto. É curioso, assim, né? Por que essa escolha desse tradutor, que é anônimo, né, por esses nomes? Enfim, tem um dado também um pouco de criação nessa tradução e adaptações, né? Mas não tem nada mais... outros textos portugueses, isso fica mais evidente, assim, esse do Metastasio que eu falei, das cenas dos criados, isso, assim, essas adaptações são explícitas, né? Se o Metastasio visse, teria um infarto, não sei, mas é interessante pensar nisso, né? Não sei se eu... Uma ideia sobre também por que é que cortaram, né? Cortaram na França também. Eu acho que, primeiro, faziam muito poucos ensaios, e é uma cena dupla, então ela precisava ser muito bem sincronizada, porque as falas de um grupo não podem atropelar as falas de outro. O próprio Diderot já dá um fio condutor, porque a cena do Messier d'Orbesson
é mais importante, tem mais falas e trata de assuntos mais sérios do que a cena da Cecília, que vai só escolher tecidos e sei lá o que, atavios e outras coisas para sua própria beleza, com a moça que vê que sua criada, e aí um dos criados do Mercedor-Besson começa a lançar olhares lascivos para a ajudante da vendedora de tecidos. Então, tem toda uma composição que daria trabalho para ensaiar, para funcionar. Então, acho que também é um pouco por isso. E o Sérgio chamou atenção para o fato de que são personagens de diferentes estratos sociais, que vão vir, é um arrendatário, é um devedor, enfim. Talvez também por isso tenha sido cortado. Essa cena, que é a abertura do segundo ato, ela de fato é sofisticada, a cena. É isso que a Fátima comentou. Eu acho que é uma cena difícil de ser feita, e ao mesmo tempo ela é o projeto da cena composta dele, né? Porque ela vem com várias camadas, as várias classes sociais entrando dentro da casa da família aristocrática ali. Você tem um conjunto social todo aparecendo na cena, né? Ela é quase um desfile, é muito boa essa cena, eu acho. Ó, tem várias pessoas que fizeram alguns comentários aqui, eu vou ler para vocês. Ó, o Dilson Rufino escreveu: olá, parabéns, gostaria de saber se essas entradas cômicas citadas pela Mariana no contexto português têm a ver com o que é comumente chamado de entremeses. E a Ju Brites escreveu: por favor, poderiam repetir o conceito, definição de pantomima pelo Diderot? Achei lindo, mas acho que perdi algo. O Luciano comenta: muito boa essa história dos nomes, interessa-me muito a tradução para o teatro. E ele diz que tem refletido muito nas traduções dele, em minhas traduções, o fator da transposição cultural. Então, acho que talvez vocês podiam... Acho que a Fátima podia, talvez, falar do conceito de pantomima de novo, e a Mari, talvez, dos entremeses, ou vice-versa. Não, vice-versa, nunca não entendo nada de entremeses. Ela entende de pantomima, mas eu não de entremeses. A pantomima, para o Diderot, é o conjunto de gestos, expressões e deslocamentos dos atores em cena. Deve ser criada pelo próprio ator e, muitas vezes, substitui trechos de diálogos que o Diderot gostaria de não precisar ter escrito. Ele acha tão claro o raciocínio cênico a partir da pantomima, que ele diz ser capaz de dizer se um autor criou um texto pensando na pantomima, ou seja, nos deslocamentos dos atores em cena e nas suas atitudes corporais, ele conseguiria distinguir um texto que foi escrito tendo isso em mente, o autor tendo isso em mente, de outro que não pensou absolutamente nisso. O que ele diz? O ator, hoje em dia, ainda não está treinado para criar sua própria pantomima, seja ela um suplemento ao texto, seja ela um substituto do texto. Então, por isso, eu vou escrever as pantomimas das minhas peças até que os atores sejam suficientemente treinados nessa composição, que tem a ver também com o projeto de atuação. E acho muito interessante quando ele diz que pantomima é a arte de imaginar quadros, porque ele diz duas coisas aí. Primeiro, todos os elementos da cena têm que estar relacionados num quadro articulado. E segundo, ele fala em algum lugar, acho que nesse próprio capítulo sobre a pantomima, sobre a poesia dramática, que a pantomima que ele sugere é uma possibilidade, não a única. E isso me remete à abertura que o texto passa a ter a partir do momento que você começa a discutir diferentes encenações para um mesmo texto, segundo diretores, senadores diferentes, épocas diferentes, públicos diferentes, e isso é uma dica interessante e importante, tanto quanto as referências dele a, por exemplo, um espaço que ele desejaria em arena para que os atores pudessem ensaiar para adquirir tridimensionalidade, para sentirem que as costas existem, que eles são vistos de todos os lados. Então, pantomima é isso, é a encarnação, a corporificação de um texto pelo ator, segundo um projeto que
parte do texto, ou das suas reticências, ou das suas rubricas, e tem que se explicitar na cena. Fátima, no prefácio, a senhorita Júlia, do Strindberg, ele cita a pantomima, certamente ele leu Diderot, né? Não sei se é um uso narrativo da pantomima que... Ou é um pensamento prático muito parecido, né? A gente não tem como afirmar, eu não sei o que eram as leituras do Strindberg, mas o Diderot era um autor canônico, ele pode ter conhecido, como pode também ter deduzido isso do próprio ideário dele, que é um ideário que passa pelo realismo já prenunciando o expressionismo. Ele tem um naturalismo tão aberrante, tão violento, que não é despropositado que ele pense na pantomima como ele pensou, né? Mari, quer comentar dos entremeses? Rapidamente, sim, tem tudo a ver com os entremeses cômicos, né? Nessas publicações de cordel, tem vários nomes, inclusive, que são sinônimos de entremeses, porque aí surge nova graciosa farsa, comédia nova. É muito interessante, assim, o mercado editorial jogando, né, com uma suposta novidade que fazia muito sucesso e que tem a ver com essa herança espanhola, né, das cenas, das comédias espanholas e das cenas cômicas espanholas, e que eram apresentadas nas peças. As apresentações teatrais em Portugal não era só uma peça representada por noite, então ela vinha junto com música, com apresentação de orquestra, vinha com dança, vinha com cena cômica, né? Seriam os intermédios, né? Em Portugal são esses entremeses cômicos. E essas figuras do Graciosos, eu esqueci de falar, mas tem um documento que eu deparei assim no arquivo, que é uma tradução de um texto do Riccoboni, dos pensamentos sobre a declamação teatral, e é muito interessante que, enfim, a tradução é feita por um anônimo, num contexto bem de círculo de letrados, né? Mas a palavra que ele usa para substituir um ator acrobático, né, que o Riccoboni estava criticando, é de gracioso, né? Então tem uma espécie de adaptação àquele contexto português, e essas figuras que, enfim, né, esses atores que usavam do corpo, da gestualidade, né, das acrobacias, nesses entremeses ou farsas cômicas, para, enfim, né, nas representações. Eu tenho estudado um pouco, por várias razões, teatro medieval, teatro do Renascimento, e na Espanha você tem já uma primeira formulação desses entremeses dentro de um gênero, né? Não era exatamente um gênero, mas uma forma palaciana, que eles chamavam de momos, que é uma espécie de mascarada que se promovia no palácio, assim, em ocasiões festivas, às vezes até com participação da nobreza, tal, que se alternava com números musicais, os vilancicos espanhóis, e os entremeses já surgem ali como uma forma cômica, rápida, na forma de cenas curtas, mesmo antes de haver desenvolvimento. Então tinha um repertório de entremeses que participavam desses momos palacianos, assim, né? E, enfim, entre outras, né? Então depois isso vai ganhando uma força ao longo da história, né? No século seguinte fica tem uma grande tradição de entremeses, né? Que entram em Portugal e no Brasil. Mas, enfim... E na Alemanha também a gente tem o Lessing lutando contra essas intervenções nas peças sérias, e ele achava um absurdo, como é que você sabe, o protagonista está em ponto de se suicidar e de repente entra um gracioso e faz também um entremese e pronto, e aí depois a peça continua. Ele achava isso uma dispersão completamente inaceitável. Bom, acho que tem uma última pergunta aqui, da Carmen Pérez Souto Maior.
Aí é família, aí não. Aí é aquele momento assim que você acha Doutora que é. Mariana, eu acho que eles estão tirando onda com você. Está tirando onda de mim. Ó, em relação à situação que nos encontramos, as aulas via internet são satisfatórias para a senhora? Porque meu tio tá junto. Pode estar uma folia na casa do meu pai, enfim. Sim, são satisfatórias. Me deixaram sem graça. Vou dar bronca em todo mundo. Não faça isso. Eu queria voltar, se a gente tiver 2 minutinhos. Claro. Luciano Lopretti falou da adaptação cultural, das traduções. Isso é um problema sempre, né? Eu estou falando, na verdade, porque eu traduzi o Diderot, traduzi a peça e o prólogo, e traduzi o Filho Natural e as Conversas. E, na época da tradução, eu fiquei um pouco aflita, porque era para perspectiva, e o Jacó queria que eu traduzisse tudo em voz. Aí eu falei para o Jacó, não vou traduzir com voz, não. Porque, claro, não sei se isso algum dia vai ser montado, mas se eu usar o tratamento voz... Como voz? Voz viestes, voz cantaste, voz tomaste, chá... Aí foi uma briga, uma queda de braço, no fim ele falou, toda a coleção está sendo traduzida na segunda pessoa do plural, não tem porquê só essa peça não ser. Eu falei, olha, desculpa, teatro tem a sua especificidade, e bom, foi uma meio briguinha, e aí consegui traduzir o senhor, a senhora, etc. E aí fiquei pensando, quais vão ser as marcas de época que eu vou poder colocar, já que eu estou tirando o voz, e o Jacó tem razão, o voz é uma marca de época, o que eu vou botar no lugar? Aí fiquei meio desesperada e desandei a ler José de Alencar. E aí comecei a ler José de Alencar todo para ver ali naquele vocabulário o que é que eu poderia aproveitar. E alguma coisa acabou vindo, sempre de termos que, pelo contexto, mesmo que eles sejam pouco usuais, eles possam ser decodificados e compreendidos pelo leitor sem nota de rodapé, porque também é muito chato você fazer uma tradução que precisa de 500.000 notas de rodapé. Sempre tem que botar uma ou outra, mas, enfim, agora eu estou traduzindo Os Soldados, do Lentz. Que ótimo. Uma tarefa muito maior do que a minha própria pessoa, mas eu estou fazendo um curso de alemão com a Cristina Michaelis, e eu apresentei isso, cada aluno tem que traduzir o que quiser. E ela se interessou pelo texto. Eu acho o texto fantástico, mas é muito difícil, né? Então, eu não sei ainda como é que vai ficar, mas a gente está com o mesmo problema, porque é um texto do século XVIII, com um vocabulário de caserna, que também a gente vai ter que, de alguma forma, achar equivalências, e é muito interessante para o momento que a gente está vivendo. Eu quero fazer isso rápido, porque assim é a desgraça causada pelos soldados, que chegam, se aquartelam numa determinada cidade e desgraçam as moças da cidade, seduzem e abandonam. E aí, depois, tem toda uma trama rocambolesca, e claro que a peça, como Lentz, é genial, mas, ao mesmo tempo, ele era muito fora de si. E aí a peça é uma peça de tese. A tese é que os batalhões deviam andar junto com batalhões de prostitutas, que as prostitutas protegeriam as moças de família. E aí a história vai, tem uma história, uma trama toda que é bem interessante, ele vai dando as marcas. O Preceptor tem uma tradução primorosa, né, que a gente tem, que foi editada pela Paz e Terra, não sei se tem uma reedição, que é do Erlon Pascoal, são 3 tradutores, é maravilhosa a tradução. E eu sentia falta de ter os soldados, para a gente poder também discutir com os alunos, com as pessoas interessadas. E aí eu me abalancei a fazer essa tradução, não sei ainda o que é que vai dar, mas eu acho que alguém que tenha um talento para adaptar isso para os dias que correm, pode fazer disso uma coisa muito interessante. Vamos ver o que vai dar. Eu acabei o primeiro ato, são 5. Mas era isso, que eu ia falar um pouco da tradução de textos de época. O Luciano aqui, que é tradutor, eu conheço o Luciano, que bom que você está aqui, Luciano. Ele fala isso, que ele se bate com essa questão várias vezes, e que o voz nem sempre é a melhor solução em textos dramáticos, mas que bom que você está traduzindo Lentz, então termine logo. Eu quero acabar rápido, a professora quer que eu acabe até o Natal, não sei se eu consigo, é muito grande a peça. E o meu alemão também
ele é lento, né? Ele precisa de muita revisão para ficar bom. Mas, enfim, é assim, os sonhos são assim. Bom, gente, acho que é isso, né? Acho que nosso livrinho está aí, disponível. Quem quiser, já está o link. O Fábio pôs aí o modo de baixar o texto. Quero agradecer muito a presença de vocês, Mariana, Fátima, não só por estarem aqui, mas por terem colaborado com essa edição. A gente ainda está à espera de uma tradução moderna do Pai de Família, mas essa aqui serve como uma espécie de contextualização histórica de um momento do teatro e fica de aperitivo e já serve, já ajuda também a contrastar com o discurso sobre a poesia dramática, que faz falta ler a peça junto com a teoria, né? Então ela já serve de primeira chance de contrapor a peça ao texto teórico que a acompanha originalmente. Então é isso. Muito obrigado pela presença aí de quem está assistindo a gente e boa noite. Até a próxima. Até. Boa noite. Boa noite, obrigada a vocês também pela boa companhia. Obrigado. Também agradeço muito.